Hoje eu vou falar para vocês algo que venho percebendo até de maneira estatística, das pessoas que eu venho conversando, tanto para meus projetos de busca de executivos, quanto nossos projetos de aconselhamento de carreira, e as pessoas que eu acabo atendendo em geral para ajudá-las a repensar aí um pouco sobre o seu momento, né? Algumas até em transição de carreira, porque faz parte aqui do nosso job description, de vez em quando atender essas pessoas. E aí, numa conversa que eu tive recentemente com uma pessoa de C-level, e uma pessoa de C-level bem experiente, né, já com 40 e muitos anos de idade, já com diversas passagens em empresas até de grande porte, e a última passagem numa empresa multinacional, e ela numa posição de diretoria, era uma diretoria regional, mas uma diretoria de uma das funções importantes aí numa empresa. E o que ela me disse é que ela estava ganhando um determinado X, um valor que não cabe aqui a gente comentar, mas que na minha cabeça esse valor está no mínimo 20% abaixo do mercado para uma posição de C-level, regional, de uma companhia de grande porte multinacional, né? E aí isso me chamou a atenção, até para fazer uma reflexão um pouco maior e para eu confirmar algumas coisas que eu venho falando aqui, né? Então, será que existe uma relação entre o meu pacote salarial, né, seja o meu atual pacote salarial, seja o pacote salarial da última empresa que eu trabalhei, e a forma que eu construo a minha atratividade executiva? Eu estou talhando esse nome, atratividade executiva, para mudar um pouco o enfoque da famosa empregabilidade, né? É um nome, claro, super conhecido, super divulgado, mas a empregabilidade talvez seja um conceito que esteja começando com seus dias contados. Está um negócio que pode terminar, porque a gente não vai só atrás atualmente de um emprego, a gente vai atrás de um trabalho, de um trabalho que tem um propósito, não necessariamente uma forma de vínculo empregatício, né? Então, essa atratividade executiva, eu acredito que deva ser o que todo executivo, em qualquer momento da sua carreira, ele deveria estar construindo, né? Isso eu venho falando sempre por aqui. E qual foi o principal ponto que me chamou a atenção nessa pessoa? Uma pessoa bem formada, uma pessoa que trabalhou em grandes empresas, mas que ela me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou assim: bom, quando eu estou, né, na minha posição ali de diretora executiva em empresas, eu costumo ficar muito focada na minha empresa, no trabalho que eu preciso fazer. E eu não sou uma pessoa de construir a minha rede de relacionamentos, eu não sou uma pessoa que faz aí o que você chama do networking, do fazer. Eu não sou uma pessoa que gosta de conectar pessoas com interesses relevantes para ajudá-las de alguma forma, ou não tenho, eventualmente, muito tempo para gastar com este tipo de atividade, principalmente quando eu estou tão focada no meu trabalho, de muitas viagens, de muita intensidade, né? E aí, o que eu tenho percebido, né? Só repetindo, que essas pessoas, essa pessoa em específico, ela ganha entre 20 e 30% a menos que o mercado. E pessoas que estão numa posição equivalente à dela, mas que trabalham essa tal dessa empregabilidade ou atratividade executiva em todos os seus parâmetros, essas pessoas ganham de 20 a 30% a mais.
Então, qual que a gente pode concluir? Que a diferença salarial entre as pessoas que trabalham essa atratividade executiva, essa empregabilidade, elas podem ter uma disparidade salarial entre 40% e 60%. 60% pode ser um certo exagero, mas se eu for olhar o parâmetro que essa pessoa me disse, que é o pacote dela, eu conheço casos de pessoas que trabalham em empresas menores do que a dela, com responsabilidades por um P&L menores do que a dela, que efetivamente ganham entre 55% e 60% a mais que ela. E isso não é para desmerecê-la, de forma alguma, né? Isso é só para ilustrar que se você não trabalhar a forma que você constrói o seu networking, a intensidade que você conversa com as pessoas a respeito do seu trabalho, a forma que você interage com pessoas da sua indústria ou da sua função, ou pessoas de outras indústrias e de outras funções, né? Levando ideias, levando projetos, sejam projetos profissionais, sejam projetos pessoais, que tenham impacto, vamos dizer assim, na sociedade ou nas empresas, nos mercados. Você pode eventualmente estar ganhando entre 40% e 60% a mais que um peer seu do mercado. Tá? É claro que tem outras questões, mas essa foi a que me chamou mais atenção por essa pessoa ter pontuado tão fortemente esse tema de que ela era uma pessoa muito mais focada, que quer dizer, na minha opinião, mais fechada em relação ao mercado. Aí muitos vão me falar, puxa Edu, mas tem pessoas que não fazem nenhum networking e são super mais bem pagas. Claro que tem mesmo, né? Mas vamos dizer assim que essas são pessoas que estão na ponta da curva de Gauss aqui, tá? Talvez 80% dos executivos, de alguma forma, precisam construir. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo essas pessoas que estão aqui na ponta mais alta da curva de Gauss, que tem uma menor frequência de pessoas ganhando muito mais do que a média, muitas dessas pessoas também fazem um networking e uma forma de comunicação e contam os projetos e fazem projetos de fato com outras pessoas e demonstram isso para o mercado. Tá? De que forma fazer isso? Aí, obviamente, é algo que você precisa pensar. Tá? Mas muitas pessoas fazem isso de forma absolutamente efetiva e, consequentemente, elas valorizam a sua atratividade e, consequentemente, elas valorizam seu pacote de compensação total. Não é para você inventar coisas que você não fez. É para você fazer cada vez mais coisas que tem a ver com o seu propósito, com as suas ambições, com as suas metas e começar a discutir isso com a sociedade, discutir isso com os seus peers, discutir isso com o seu mercado, discutir isso com outros mercados. Né? Porque daí as pessoas também vão entender não só os seus deliverables, mas a forma que você pensa, os seus valores pessoais, a forma que você age, a forma que você resolve problemas, a forma que você interage com as pessoas, a forma que você se comunica e assim vai. Então, se você está com um pacote aí que na sua opinião, ou se você fez uma correlação aí, uma comparação com teus peers de mercado e você está 20% abaixo, você deveria começar a pensar sobre a sua carreira e entender de que forma você pode estruturar melhor o que fazer para aumentar essa sua atratividade executiva. Tá bom? Um grande abraço, era essa a minha mensagem de hoje.